boa noite a você, ouvinte da Palavra de Deus, internauta. É um privilégio que nós temos de abrir a Palavra de Deus, mesmo diante da restrição que nós estamos vivenciando no nosso estado de Minas Gerais. Nós não somos gratos a Deus por esse recurso, pela liberdade que nos concede de abrir a sua Palavra e desfrutar dela, compartilhar dela, mesmo pela internet. Nós, no último domingo, estivemos falando aqui na igreja local. Nós começamos a pensar um pouco acerca do livro de Levítico, mais especificamente no capítulo 23, que trata acerca das solenidades do Senhor. Antes nós fizemos uma breve contextualização do livro de Levítico, da condição do povo de Israel, que era outrora escravo do povo egípcio, mas agora, no Levítico, nesse livro, recebendo da parte de Deus instruções como um povo remido, um povo particular, um povo especial. Deus resgatou, redimiu aquele povo da escravidão e agora concede a eles um conjunto de leis, regras, práticas, com princípios que deveriam nortear a vida da comunidade, da vida do povo, a vida das famílias, dos indivíduos, como um povo santificado, um povo que fosse separado mesmo por Deus para ser exemplo, para ser cabeça das nações, para ser testemunho vivo, visível, inquestionável de que existe um Deus gracioso, um Deus misericordioso. E nós, considerando o capítulo 23 do livro de Levítico, nós começamos a falar daquelas solenidades, aquelas festas fixas, aqueles encontros estabelecidos pelo Senhor com o seu povo, com uma frequência e com uma data marcada. Nós pensamos ali que estas solenidades eram solenidades santas, sagradas, correspondiam a encontros marcados pelo próprio Senhor, Deus, o Senhor que havia remido aquele povo, E nós podemos enxergar essa cena como que Deus sendo um anfitrião dessas solenidades e o povo de Israel como sendo convidados a participar deste encontro, desta festa, desta solenidade. E nós começamos a pensar um pouco acerca do sábado. Sábado, o dia do descanso, que prefigura o descanso que nós podemos obter em Deus por intermédio da obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus, após a criação, descansou no sétimo dia, nós lemos isso no livro Gênesis, quando Ele havia completado a sua obra criativa, nós, como nova criação em Cristo Jesus, desfrutamos das bênçãos da obra perfeita realizada por Ele na cruz do Calvário. Diz o apóstolo Paulo que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está registrado lá na carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, e o verso 17. E o crente em Cristo Jesus já desfruta do descanso prometido pelo Senhor Jesus Cristo. O paralelo é claro, é evidente. Deus descansou ao sétimo dia da criação, quando a obra da criação havia sido completada. E nós podemos descansar na obra perfeita e completa, realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele oferece esse descanso. Em Mateus, no capítulo 11, nós lemos o Senhor Jesus Cristo fazendo um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como o sábado, o dia de descanso, prefigurava um repouso, não um repouso do cansaço, mas um repouso na obra perfeita de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode oferecer descanso para as nossas almas aflitas e cansadas, porque Ele completou toda a obra que lhe foi confiada pelo Pai. O sábado também, como nós consideramos, aponta para a eternidade,
Como nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 4, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, verso 9 daquele capítulo. Sim, nós haveremos de descansar eternamente, desfrutando da presença de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja quão grandes são os feitos conquistados pelo nosso Senhor ao nos salvar pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os resultados, a consequência, a amplitude dessa obra maravilhosa, que tem consequências eternas. Nós desfrutamos aqui em Cristo de paz perfeita, completa, invariável, mas nós haveremos de desfrutar também na eternidade, para todos sempre, das consequências, dos resultados dessa obra perfeita e gloriosa. Então, se nós pudéssemos montar uma linha temporal, né, nós veríamos se aqui fosse o início, o sábado sendo estabelecido pelo Deus no Gênesis. Nós podemos verificar também nessa linha temporal o sábado sendo prefigurado uma eternidade, uma consequência da obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo há de desfrutar desse descanso na eternidade. Então nós temos essa linha temporal posta. Podemos contemplar o sábado no início e o sábado na consumação dos tempos, né? Quando Deus há de julgar as nações com rigor e com justiça no tribunal, no trono branco. E depois disso, há de se estabelecer o dia da eternidade, o estado eterno, como dizem muitos autores, né? Em que nós gozaremos da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos sempre nos céus. Nós vamos continuar considerando um pouco mais sobre essas festas fixas descritas no livro do Levítico. Nós vamos ler agora alguns versos do capítulo 23. Nós vamos seguir ali a sequência. Vamos ler o primeiro versículo, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Agora nós vamos ler o verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Nós vamos ler de novo esse texto. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então nós lemos agora acerca da Páscoa. A Páscoa era a primeira solenidade do Senhor, celebrada no 14º dia do primeiro mês, como nós lemos aqui no verso 5. Um mês, se nós tentarmos estabelecer sincronia entre os calendários, né, o calendário judaico e o calendário gregoriano que nós utilizamos, né, essa festa seria celebrada mais ou menos entre março e abril. No calendário judeu seria no mês de Nissan, ou no mês de Abib. Essa festa era o grande memorial da redenção, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E este memorial deveria ser mantido através dos anos. O significado da Páscoa é bem claro nas nossas mentes, porque há muitas afirmações da Palavra de Deus que fazem uma correspondência entre essa cerimônia e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós lemos o seguinte: 1 Coríntios capítulo 5, versos 7.
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Agora preste atenção, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Outra tradução diz assim, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, na Páscoa, o Cordeiro Pascal era um tipo de Cristo. Cada vez que ele era sacrificado, de alguma forma isso apontava para uma obra posterior, uma obra que ocorreria à frente, para aquele que haveria de vir, o Cordeiro de Deus, através de cuja morte expiatória o pecado seria pagado e os pecadores, crentes, poderiam ser assim, por meio dessa obra, trazidos para perto de Deus. Quando a Páscoa foi inicialmente estabelecida, foi concedida a Israel, os israelitas estavam ainda ali no Egito, sob a escravidão de Faraó, servindo a deuses do Egito. Então, por estarem nessa situação, eles eram sujeitos, dignos ao juízo de Deus. Mas por graça, misericórdia, Deus desviou deles a sua ira e estabeleceu esta cerimônia, de modo que no juízo, o golpe do juízo fosse desviado e é como que o juízo passasse por cima deles, né? A garantia divina tinha sido dada no livro do Êxodo, no capítulo 12. Nós vemos Deus estabelecendo claramente essa garantia. Vamos ver lá rapidamente. Gênesis capítulo 12 diz o seguinte, verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então a garantia estava posta, uma garantia feita pelo próprio Deus, de que quando ele contemplasse o sangue, ele haveria de passar direto, e não haveria naquele lugar onde ele contemplasse o sangue, praga destruidora. Aquele sangue era o sangue de um cordeiro inocente. O golpe caiu sobre uma vítima sem mancha, e o cordeiro de alguma forma morreu para que aqueles que colocassem o sangue sobre a verga da porta pudessem sobreviver. O sangue apropriado, espargido nas vergas, nos umbrais das portas, de alguma forma garantiu imunidade contra a morte, e a palavra do Senhor nos deu como que certeza disso, segurança. Deus estabeleceu a condição pela qual o juízo não haveria de passar sobre aquela casa, quando ele contemplasse sobre aquela casa o sangue do inocente. Aparentemente o sangue era como que a base de uma nova relação com o Senhor na qualidade de seu povo. O dia em que aquele sangue foi vertido e espargido, ele marcou como que o início de uma nova história daquele povo, porque nós sabemos, pela leitura do capítulo 12, que aquele povo haveria de, após esse juízo de Deus, ser retirado, remido da escravidão do Egito. Nós, quando começamos a ler aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós lemos assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então fica claro aqui que a contagem a partir daquele cerimonial seria diferente. Este seria agora o primeiro mês do ano. Isso mostra como a redenção, como a regeneração estão ligadas na mente de Deus. Nós podemos confiar na pessoa e na obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e crer
Assim como os judeus naquela época creram na palavra de Deus, né, na garantia que lhes foi concedida, né, de que confiar no poder redentor, remidor, purificador do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passar a gozar uma nova vida. É como que nascer de novo, ser retirado da escravidão do pecado e passar a desfrutar a nova vida como membro da família de Deus. Os meses passados do ano foram desconsiderados. Agora o calendário era diferente, era um novo calendário com uma data especial, marcante. Deus mesmo disse a Moisés e Arão que aquele seria o principal dos meses. E nós podemos pensar que o principal acontecimento na vida do ser humano é ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A vida pregressa, ela é desconsiderada. A vida nova passa a ser relevante. E esse encontro é como que um encontro marcante. É o principal encontro que o homem deve ter na sua vida. É um novo começo. Deus esquece o que passou. E agora nós somos convidados a viver uma nova vocação em Cristo Jesus. É interessante que nós podemos pensar assim que nós éramos outrora semelhantes ao nosso patriarca Adão, nascidos em pecado, mas como nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós deixamos de ser um pecador caído e passamos a ser um pecador remido, nova criação, a imagem do novo homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ele é agora comprado por Deus, nascido de Deus, para viver para Deus, não mais servindo ao pecado, ao mundo e a Satanás. É uma nova vida. Sem a obra redentora realizada por Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, o homem está irremediavelmente perdido em seus pecados, separado por toda a eternidade de Deus e sem direito algum a desfrutar das delícias do céu. A redenção pelo sangue de Cristo é o alicerce de tudo. E a cruz do Calvário é o ponto de partida, uma chegada ao trono celestial. É a única garantia de alcançarmos a glória de Deus. Então, o significado dessa solenidade, desta festividade, desta festa fixa, é glorioso. Ele tipifica a obra perfeita e completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra que todo aquele que crê pode desfrutar das delícias, das bênçãos que são consequência dessa obra perfeita realizada pelo Filho de Deus. Nós podemos também pensar um pouco acerca do mês e da data dessa festividade, né? Era o primeiro mês ao 14º dia do mês, e ela deveria ser celebrada no crepúsculo da tarde, né? Então, no mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde. Ela era celebrada uma vez ao ano, no primeiro mês, no 14º dia do mês. Nós podemos pensar assim que havia uma transição de anos, né? Poucos dias depois dessa transição, dessa festa de Ano Novo, vamos dizer assim, os judeus eram convidados a lembrar da redenção da escravidão do Egito, redenção que fora obtida por Deus de um modo maravilhoso, glorioso, em que Ele os retirou com poder, com maravilhas diversas, com sinais, com milagres daquela escravidão. E eles eram convidados a celebrar essa festa perpetuamente, né? Todo ano, no primeiro mês do ano, ao 14º dia do mês, eles eram convidados a trazer à memória essa obra gloriosa, a obra da redenção da escravidão do Egito. Nós lemos ainda no capítulo 12 do Êxodo, mais ao final, verso 27,
quando alguém perguntasse para eles, diz aqui o texto, verso 26, quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, se livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A explicação, o que eles celebravam ano após ano no primeiro mês, essa solenidade, era essa: ora, o Senhor, nosso Redentor, fez diferença entre nós e os egípcios, passou por cima das nossas casas, quando, no mesmo dia, quando caiu o juízo ali sobre aquela terra, ele feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Eles traziam à memória essa verdade da redenção da escravidão do Egito. E há detalhes preciosos aqui a respeito da Páscoa que nós poderíamos pensar. A escolha do cordeiro, um cordeiro que deveria ser guardado até o 14º dia do primeiro mês, a maneira e o momento da sua morte, o uso que era feito do sangue desse cordeiro, todas essas coisas, elas apontam para a obra perfeita realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa celebração era uma celebração marcante, uma celebração que lembrava a eles que eles estavam a viver um novo tempo, um novo começo, não por méritos próprios, mas pela obra redentora de Deus, com poder, com vigor, e pela garantia que Ele lhes concedeu, quando ele se deparava com aquele sangue depositado sobre os umbrais, sobre a verga das portas. E, meu amigo, você também pode desfrutar dessa garantia concedida por Deus em Cristo. Cristo pode salvar perfeitamente todos aqueles que por Ele se chegam a Deus. Nós lemos isso na carta de Hebreus. E hoje você pode ser remido do seu pecado, se você ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa festividade aqui de Levítico 23, nós lemos no verso 5, a Páscoa, ela é diferente da Páscoa descrita em Êxodo 12. A situação é diferente. Nós vamos ler, para testificar isso, alguns versos do livro de Números. Vamos ler Números no capítulo 9. Nós vamos ver aqui alguns versos no capítulo 9, a partir do verso 1, diz o seguinte: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Agora o verso 9. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se acharem em jornada longe de vós, contudo ainda a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Vamos parar aqui. Então, nós vemos que a condição era diferente. Quando nós pensamos em Êxodo 12, o sangue foi aspergido ali e a carne do cordeiro foi assada no fogo.
os judeus, eles comeram aquele sacrifício, digamos assim, no meio de uma situação de juízo de Deus. E parava naquela mesma noite, quando o perseguidor avançava para exercer o juízo, o castigo da parte de Deus. O povo foi instruído ali a comer a Páscoa com os lombos cingidos, as sandálias nos pés, prontos para a partida, porque a remissão estava próxima. Agora, como nós lemos aqui no capítulo 9, nós vemos que não há da parte de Deus essas exigências. A situação é outra, eles são convidados a celebrar essa solenidade como uma memória, uma celebração festiva dessa obra gloriosa da redenção por parte de Deus. E nós vemos que mesmo o judeu distante, aquele que não estava no meio do povo, ele era convidado a celebrar essa solenidade. Diz aqui o verso 13: porém, se um homem achar-se limpo, não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. O homem levará sobre si o seu pecado. Então, um judeu que estivesse de viagem, ou mesmo por algum motivo impuro, como nós lemos aqui no verso 10, ele era convidado a celebrar esta solenidade, não com os lombos cingidos, não com as sandálias calçadas, mas celebrar no primeiro mês, no 14º dia do mês, após o crepúsculo da tarde, com alegria no seu coração, lembrando que um dia Deus se levantou em favor do seu povo que estava escravizado pela nação ímpia do Egito. Os estudiosos dizem que há uma diferença entre Êxodo 12 e Levítico 23. A Páscoa de Êxodo 12 seria como que uma Páscoa egípcia, sendo que a Páscoa de Levítico 23, essa solenidade, como nós lemos aqui em Números 9, seria uma Páscoa permanente, uma Páscoa que deveria ser celebrada, mesmo depois que o povo chegasse à terra prometida, Canaã. Então, são distinções entre estas festividades, solenidades. A Páscoa ela olhava para trás, relembrando a grande libertação da nação do Egito pelo poder de Deus. Mas a Páscoa também aponta para frente, para uma libertação maior, libertação da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, pela redenção por meio do sangue do Cordeiro perfeito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um autor registrou isso em um hino e diz o seguinte: nós conhecemos a redenção, Senhor, de uma escravidão muito pior que a deles. O pecado nos prendia como uma corda mais forte, mas pela tua misericórdia, livres estamos. Nós podemos, ao contemplar a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pensar nessa verdade espiritual, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado para que nós pudéssemos gozar de vida, de nova vida, vida eterna em Deus. Há também no hino do nosso cenário, o hino de número 519, que diz assim: Cordeiro Imaculado, Santíssimo Jesus, por nós crucificado na angustiosa cruz, com gloriosamente fizeste a redenção, ganhando plenamente para nós a salvação. São verdades gloriosas, verdades espirituais, nós podemos nos deleitar quando nós lemos esses versículos do Velho Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai, e ele honrou como um bom judeu, um observador, um praticante da lei de Deus, o dia da Páscoa, pela sua própria morte. E ele cumpriu nos mínimos detalhes o tipo estabelecido por essa solenidade. O cordeiro era morto à tarde, ou literalmente entre as duas tardes, ao pôr do sol, o crepúsculo da tarde, como nós lemos, na hora em que um dia se fundia ao outro, na virada, no início,
de acordo com a prática judaica, né? Pois o dia dos judeus é contado de um poente até o próximo poente, ou seja, no início do anoitecer. O nosso Salvador, e nós conhecemos o relato no Novo Testamento dos Evangelhos, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos nas primeiras horas do 14º dia. Depois do crepúsculo, já era noite quando Judas saiu para traí-lo, né? Deixou o aposento em que eles acabaram de celebrar a Páscoa. O restante daquela noite foi passado no jardim do Getsemane, nós sabemos. Bem cedo, muito cedo, pela manhã, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi trazido para o Sinédrio, levado de Caifás para Herodes, para Pilatos e enfim para o Gólgota. E nós sabemos ali daquele dia doloroso da crucificação de nosso Senhor. Trevas cobriram a terra, desde a hora sexta até a hora nona. E a hora nona, por volta das 3 horas da tarde, ainda no 14º dia, morreu o Cordeiro de Deus. Então assim foi cumprida a Escritura e concluída a grande obra, que seria a base da conduta divina em relação aos homens, em graça e também em juízo. A obra do Senhor Jesus Cristo é como que um divisor de águas na relação entre os homens e Deus. Porque quem crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem reconhece nessa obra, no sangue que foi vertido ali, o sangue perfeito do Cordeiro Pascal, reconhece o seu pecado e reconhece nesse sangue o poder da parte de Deus necessário para purificar o pecado, é salvo, passa a desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Agora, quem rejeita, quem não reconhece, quem resiste em atentar para essa oferta gloriosa da parte de Deus, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em Números 9, continua a levar sobre si o seu próprio pecado, e por isso é digno de receber o juízo da parte de Deus. Então, assim foi cumprida plenamente a Escritura, concluída a grande obra, que seria a base da conduta divina em relação aos homens. Por isso nós queremos deixar aqui uma reflexão importante diante dessa verdade da Páscoa, essa verdade espiritual tão poderosa, tão profunda. Cristo é o Cordeiro de Deus, e você pode, hoje, agora, nesse instante, obter o perdão dos seus pecados. Ao ver o Senhor Jesus Cristo, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pôde testificar essa verdade gloriosa de que em Cristo nós podemos ter o nosso pecado tirado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que reconhece o seu pecado, por essa obra gloriosa, purificado, tem o seu pecado retirado. Agora, nós vemos aqui em Números 9, aqueles que não apresentavam a sua oferta como estabelecido pelo Senhor, né? A alma era eliminada do povo, porquanto não apresentaram aquela oferta a seu tempo, e tal pessoa que assim agisse levava sobre si o seu pecado. Deus enviou a esse mundo o seu Filho, o Cordeiro Pascal, que tem poder de tirar o pecado. Mas se você resistir e não der ouvidos a esse convite, não aceitar essa oferta da parte de Deus, você vai continuar a carregar sobre si o seu fardo de pecados, e por ele você será culpado diante de Deus. Por isso, hoje, é imperativo atentar ao convite da palavra de Deus. Nós começamos falando da verdade gloriosa descrita em 1 Coríntios capítulo 5. Nós podemos desfrutar de nova vida em Cristo. Todos aqueles que
se achegam ao Senhor Jesus Cristo, são nova criatura, são nova criação de Deus, têm uma nova vida. E hoje você pode ter nova vida se você crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. No meio dele, assim como Deus tirou da escravidão do Egito o seu povo Israel, nós podemos ser tirados da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e sermos feitos filhos de Deus, tornarmos participantes dessa família celestial que caminha alegremente para os céus. Então hoje você tem a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo, de receber o perdão dos seus pecados. Ele, nosso Cordeiro Pascal, por meio do seu sangue vertido ali na cruz do Calvário, tem poder para perdoar os nossos pecados, tem poder para nos lavar, nos purificar, nos tornar filhos de Deus. Então hoje, reflita essa verdade gloriosa da Páscoa, essa festividade estabelecida por Deus ali no Levítico, como nós lemos no capítulo 23. Novamente, nós passamos agora a pensar num calendário que aquele povo remido, o povo de Israel, que se encontrava no deserto, passou a ter como um novo povo de Deus, né? Um povo que tinha um destino como escravos no Egito e agora, como remidos, passam a desfrutar de uma nova vida, desfrutar da presença de Deus que os conduzia ali por meio daquele deserto à terra prometida. De modo similar, tipificando essa verdade espiritual que o crente pode gozar em Cristo de uma nova vida e passa a desfrutar da família de Deus, da presença e ação do Espírito Santo para conduzi-lo nessa vida de dificuldades, de tribulações, de derrotas, né? De apoio, de consolo, através da sua trajetória como servo de Deus, até aquele dia em que todos nós estaremos na presença de Deus, desfrutando plenamente os benefícios, das bênçãos dessa obra gloriosa realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, reflita nisso. Você tem a oportunidade, agora mesmo, de reconhecer o seu pecado e crer no Senhor Jesus Cristo para ser feito um filho de Deus. Deus nos abençoe. Amém?